Olá, muito bem-vindo a este espaço de ensino e troca de informações. Existem diversas passagens na Bíblia que mostram as pessoas rasgando suas vestes e por vezes usando panos de saco. Mas o que isso significa? Vou explicar aqui o que representava rasgar as vestes e usar pano de saco, mostrando alguns exemplos. As pessoas rasgavam suas vestes como sinal da grande angústia que estavam sofrendo, e para mostrar aos outros essa angústia toda. Na época bíblica, as pessoas mostravam seus sentimentos com atitudes ou ações. Pessoas em grande sofrimento se vestiam de trapos, desarrumavam o cabelo e choravam alto, até terminar o período de tristeza. Rasgar as suas vestes era como rasgar a sua alma, o seu interior. Em geral, rasgavam as vestes em função de 4 razões principais. Em primeiro lugar, depois de receber alguma notícia ruim. Um exemplo foi quando contaram a Davi que Absalão tinha matado todos os seus filhos, os irmãos de Absalão. Estando eles, os filhos de Davi, ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Toda a corte ficou muito angustiada com a notícia de que todos os filhos de Davi estavam mortos. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Apenas um deles foi morto. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos. Somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, a irmã dele. Foi praticamente uma fake news, um aumento exagerado do ocorrido. Ligado a isso, as pessoas também rasgavam as suas vestes em função de luto. Nesse exemplo, os filhos de Jacó sujam a túnica de José com sangue de um animal que mataram e a mostram para Jacó para que tivesse a impressão de que seu filho tinha morrido. Ele, no caso Jacó, a reconheceu, a túnica, e disse: É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Depois vou falar mais especificamente sobre vestir-se de pano de saco, mas aqui claramente mostra que se trata de luto. Em terceiro lugar, as pessoas rasgavam suas vestes como sinal de indignação. Um exemplo é quando Jesus estava no Sinédrio, a suprema corte religiosa dos judeus. E o sumo sacerdote pergunta a Jesus se ele era o Filho de Deus, e Jesus confirma. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. E por fim, em quarto lugar, rasgavam as suas vestes quando percebiam a gravidade do seu erro, para mostrar arrependimento, se humilhando perante Deus. Como quando o profeta Elias trouxe uma palavra de condenação ao rei Acabe. Ele, Acabe, se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. O ato de rasgar as suas vestes refletia a mudança do seu estado interior. As pessoas se arrependiam e Deus perdoava. Mas e com relação a se vestir com panos de saco? Da mesma forma que quando rasga suas vestes, a pessoa vestia pano de saco para mostrar aos outros suas emoções, suas angústias. Mas o que são roupas de saco? O pano de saco, ou cilício, era um tecido rústico e muito resistente, feito em geral de pelos de cabra ou camelo, e usado para guardar grãos de cereais, alimentos e demais objetos. Era cortado na medida
e vestido como roupa em ocasiões especiais. A pessoa que a usava mostrava sua tristeza, humilhação e arrependimento, como dito no caso de rasgar as vestes também. E também incomodava demais essa roupa, ela pinicava. Aliás, na Igreja Católica existem correntes de cilício com pequenos ganchos para ser usada como forma de punição. Mas, voltando ao pano de saco, algumas versões usam o termo vestes ou roupas de lamento em determinados trechos. Davi mostrou sua tristeza nesse exemplo. Contudo, quando estavam doentes, as testemunhas maldosas, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Ou em outra versão, mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. E também em Isaías, que profetizava que as cidades de Moabe seriam destruídas. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento, nos terraços e nas praças públicas todos pranteiam e se prostram chorando. Ou então, vestirão panos de saco e vagarão pelas ruas, de todas as casas e praças públicas virão gemidos de lamento. Profecias que mostram as pessoas usando vestes de lamento também estão em outros trechos de Isaías, Jó e Ezequiel, segundo a Nova Versão Internacional. E o termo vestes de luto aparecem também em Joel e Amós. Outras versões da Bíblia usam ainda o termo cilício ao invés de vestes de lamento. Também alguns trechos na Bíblia mostram o uso de panos de saco em conjunto com cinzas na cabeça, como mostrado em Ester, quando seu tio Mardoqueu soube de um plano para exterminar todos os judeus. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em voz alta. Ou quando Daniel orou pedindo uma explicação a Deus por seu sonho. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. É interessante que existem até ordens para as pessoas rasgarem suas vestes e usarem panos de saco. Assim, Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner, pois ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha em Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele: rasguem suas roupas e vistam panos de saco. Lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Por outro lado, roupas de saco podem ser usadas também antes de algum evento, como sinal de humildade e para mostrar uma mensagem triste que viria, como no caso das duas testemunhas, que pregarão durante 3 anos e meio no decorrer dos anos de tribulação. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, ou 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. Ou quando o rei Ezequias foi pedir a Deus um livramento do cerco assírio. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as vestes, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Inclusive, inimigos de Israel chegaram a vestir roupas de pano de saco para fazer alguma súplica. Os oficiais de Ben-Hadad, rei da Síria, que perdeu uma batalha para o rei Acabe de Israel, lhe disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco na cintura e cordas na cabeça, e nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então vestiram panos de saco e cordas, foram ao rei de Israel e suplicaram: Seu servo Ben-Hadad diz: peço que me deixe viver. Também como forma de mostrar arrependimento por seus atos. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Ou mesmo para buscar redenção após o arrependimento, como os judeus depois da libertação do cativeiro na Babilônia.
No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Concluindo, rasgar as vestes, usar panos de saco e jogar cinzas na cabeça era uma demonstração externa de uma condição interna da pessoa. Era um símbolo que mostrava a mudança de coração e demonstrava a sinceridade de sofrimento ou arrependimento. Não era o fato de usar essas vestes que fazia Deus intervir, mas sim a real humildade interior que ocorria com a pessoa. Mas hoje sabemos que não é necessário rasgar nossas vestes ou usar roupas de pano de saco. Basta nos arrependermos de nossos pecados. Como já dizia o profeta Joel: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. É o interior da pessoa que interessa a Deus, não a sua aparência exterior. Jesus veio para mostrar isso aos judeus, que tinham muitas leis que aplicavam fielmente, mas seu interior precisava ser mudado. Isso não entenderam e por isso não foi aceito pelo seu povo, porque pregava mudança de atitude interior. Temos sempre que ter isso em mente. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado dessas explicações e não perca o próximo vídeo.